extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Olá, hoje o nosso papo é sobre um cenário bem específico, né? Como é que faz para vender só a sua parte de um imóvel quando tem mais gente dona junto? Exato. A gente tem aqui uns guias, umas notas detalhando isso, venda para terceiro, venda para o cônjuge. A ideia é tentar clarear esse processo, que parece meio complicado. Parece, mas é uma situação bem comum, na verdade, só que cheia de detalhezinhos legais, práticos. Vamos tentar organizar aqui os pontos-chave que esse material traz para quem está pensando nisso. Beleza. E o ponto de partida, assim, que eles reforçam bastante, é ter a papelada em ordem. Não tem jeito. Faz sentido. O material já começa falando do contrato original de compra e venda, porque ele é tão crucial nesse caso de vender só um pedaço. Olha, ele é a prova documental da sua propriedade, né? E da fração que pertence a cada um. Sem ele, ou se ele tiver incompleto, fica muito difícil, às vezes impossível, formalizar a venda só da sua parte. Entendi. E outro ponto que os guias alertam logo de cara. Se tiver financiamento no imóvel, tem que checar tudo direitinho. O contrato com o banco, ver se não tem parcela atrasada, qual o saldo devedor. Para mim que surpresa depois, né? Exatamente. Evita um problemão lá na frente. Certo. E quando tem outros donos envolvidos, aí o material fala muito do tal direito de preferência. Como é que funciona isso na prática? O direito de preferência, ele é central nisso. A lei manda o seguinte: antes de você oferecer sua parte para alguém de fora, você tem que obrigatoriamente notificar os outros donos. Notificar como? Por escrito? Isso, formalmente. Por escrito, com um comprovante de que eles receberam, sabe? E nessa notificação tem que constar o preço que você quer vender e as condições. E aí? Aí eles têm 30 dias para dizer se querem comprar a sua parte por aquele mesmo valor e condições. É uma proteção para manter o imóvel entre os donos originais, se eles quiserem. E o que as fontes comentam sobre os problemas que podem surgir aí? Imagino que isso possa atrasar a venda, né? Pode atrasar, sim. Mais um interessante, que as notas até ressaltam, não é só o atraso, é o risco de fazer errado. Como assim? Muita gente falha na formalidade dessa notificação. Avisa de boca, manda um zap. Isso pode não valer legalmente, sabe? Aí lá na frente, um outro dono pode contestar a venda para terceiro. Tem que ser bem rigoroso com essa etapa. Entendi a importância do jeito certo de fazer. Ok. E se ninguém quiser comprar dentro dos 30 dias ou se o prazo simplesmente passar? Aí sim pode vender para fora. Exato. Se ninguém se manifestar ou se disserem que não querem, aí o caminho está livre para vender para um terceiro. E no caso de vender por próprio cônjuge, muda alguma coisa nesse direito de preferência? Muda sim, e é um ponto importante que os guias destacam. Quando a venda é feita para o cônjuge, os outros coproprietários não têm esse direito de preferência. Interessante. Isso deve agilizar as coisas entre o casal, imagino. Geralmente sim, torna o processo mais rápido nesse aspecto. Mas olha, mesmo sendo mais rápido, a formalização continua sendo essencial, tá? Claro, imagino. E como fica? Tem que fazer contrato mesmo assim? Com certeza. Precisa de um contrato de compra e venda, bem detalhado entre os cônjuges, especificando direitinho qual fração está sendo vendida, o valor, e depois levar isso para registrar no cartório de imóveis. Não pode pular essa parte. E o imposto de transmissão, o ITBI? Como funciona nesse caso da venda para o cônjuge? Paga normal? Paga, mas tem um detalhe prático que as fontes trazem. O cônjuge que está comprando paga o ITBI só sobre a porcentagem que ele está adquirindo. Não sobre o valor total do imóvel. Isso. Se ele está comprando, digamos, 20% que eram do outro, o imposto vai incidir só sobre o valor correspondente a esses 20%. É proporcional. Entendi. Clareou bastante. Então, olha só. Seja para vender para um terceiro ou para o cônjuge, alguns passos parecem ser universais, né? Primeiro, definir um valor justo para essa fração. Sim, considerando o mercado, talvez até a urgência. Às vezes vale a pena chamar um corretor para ajudar nessa avaliação. Boa. E depois, formalizar tudo. Contrato bem feito e registrar no cartório de registro de imóveis. E as despesas disso tudo. Impostos, taxas de cartório, quem paga? Então, os custos são divididos entre os proprietários. A regra geral é que seja na proporção da parte de cada um.
Proporcional de novo. Exato. E os guias batem muito na tecla da transparência nisso. É bom combinar esse acerto de contas desde o começo para evitar briga depois. Imagino. E a lista de documentos que precisa juntar? Deve ser grande? É sim, precisa da certidão atualizada da matrícula do imóvel, comprovante de quitação do IPTU, certidões negativas de débitos do vendedor, do imóvel também, documentos pessoais de todo mundo e, claro, o contrato final bem amarrado. Ufa, realmente não é pouca coisa. Dá para entender por que o material insiste tanto em buscar ajuda profissional, tipo um advogado que entenda de imóvel. E com toda a razão, viu? São muitos detalhes legais. Um errinho na papelada, um passo esquecido no procedimento, pode invalidar a venda toda ou gerar um custo que ninguém esperava. Verdade. Um especialista pode, por exemplo, olhar a matrícula e identificar alguma pendência antiga que ninguém tinha visto. É um investimento para garantir que a transação seja segura. E vale lembrar, né? Vender só uma parte pode ser mais demorado que vender o imóvel inteiro. Exige paciência, exige clareza na conversa entre os donos. Bom, então resumindo o que a gente viu aqui. Primeiro, papelada em ordem, contrato original na mão, checar financiamento se tiver. Depois, se for vender para fora, respeitar o direito de preferência dos outros donos, notificando direitinho. Isso. Se for para o cônjuge, não tem preferência, mas tem que formalizar igual, definir o valor da fração, dividir as despesas proporcionalmente e registrar tudo no cartório. E, se der, buscar ajuda especializada. Parece um bom mapa do caminho. Sim, acho que cobre bem os passos práticos da venda em si, o como fazer. Mas, sabe, pensando um pouco além do que os guias cobrem, eles focam muito no ato da venda, né? É, no processo. Mas fica uma questão para refletir depois, né? E o depois da venda? Como é que fica a gestão desse imóvel a longo prazo com essa nova configuração de donos? Talvez um novo coproprietário entrando, ou um cônjuge que agora tem uma parte maior. É verdade, isso não está nos guias, né? Não diretamente. Como as decisões futuras sobre o imóvel vão ser tomadas? Tipo, fazer uma reforma grande, decidir alugar ou até vender o imóvel inteiro lá na frente. Tudo isso vai depender de um novo consenso entre esses donos, né? Exatamente. A dinâmica de propriedade muda. A dinâmica pode mudar completamente. É um excelente ponto para se pensar. Algo que vai além da assinatura do contrato, da venda da fração. Muito bom!